Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos continuar com a série Destaques do Futebol Brasileiro, focalizando dessa vez o Éder Aleixo, grande craque do Atlético, do América, do Grêmio, de vários outros clubes pelos quais passou e da seleção brasileira. Ok? Mas, antes de iniciarmos a história do Éder, eu os convido a se inscrever no canal clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois vai aparecer o sininho, vocês cliquem no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam também daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Éder Aleixo de Assis nasceu em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 25 de maio de 1957. Desde pequeno, começou a se interessar por futebol e seu pai, que fora goleiro em times pequenos em Minas Gerais, o levava aos estádios para ver jogos. Logo, o pequeno Éder sentiu nascer seu amor pelo Atlético Mineiro e começou a admirar o atacante Buião, que atuou no Galo durante os anos 60. E foi procurando imitar o atacante do Galo que o garoto logo começou a demonstrar o seu talento para o futebol. E foi assim que, jogando futebol nos campos de Vespasiano, Éder foi observado por profissionais do América Mineiro, que fazia seus treinamentos naquela cidade. O jovem Éder, com apenas 13 anos de idade, impressionou a comissão técnica do clube e foi convidado para jogar nas categorias de base do Coelho. Aquele jovem, que daria os seus primeiros passos no América Mineiro em 1970, se transformaria em um dos mais hábeis pontas esquerdas do país, atuando em vários clubes do Brasil e no exterior, e também na seleção brasileira. Era dono de um canhão na perna esquerda, que o notabilizou como um dos maiores cobradores de falta de longa distância do Brasil. Éder jogou no América de 1970 a 1977. Em 1974, com apenas 16 anos de idade, chegou à equipe principal e se firmou como titular. Suas boas atuações começaram a chamar a atenção dos demais clubes, jogando 3 campeonatos brasileiros com a camisa do América. Começava também a aparecer a sua habilidade e velocidade pelos lados do campo e principalmente os seus chutes potentes com o endereço certo. Já nessa época, Éder era tido como um dos principais batedores de falta do país. Em 1976, o América enfrentou o Grêmio e a atuação de Éder chamou a atenção do técnico gremista, que na época era Pelé Santana. E foi então que Éder foi jogar no Grêmio, onde chegou em 1977, após ter jogado 81 partidas pelo Coelho, com 23 gols marcados. Éder estreou no Grêmio em março de 1977, justamente contra o seu ex-clube, o América Mineiro. Foi uma partida amistosa, com vitória dos gaúchos por 4-1, um gol do Éder. Naquele mesmo ano, viria a conquista do título gaúcho, pondo fim a uma sequência de 8 anos do rival internacional como campeão. Mais uma vez, os seus potentes chutes de perna esquerda foram importantes naquela conquista, e logo ele ganhou o apelido de Canhão do Olímpico. Isso ocorreria novamente em 1979, no jogo decisivo do título gaúcho. Éder marcou um golaço de falta com seu petardo potente no placar de 3-0 contra o Brasil de Pelotas. Era a forte equipe do Grêmio, que também contava com Paulo César Caju, Baltazar, Tarcísio e outros bons jogadores. Ao lado de uma extrema habilidade com a bola e de seu potente chute, Éder também ficou conhecido por seu temperamento explosivo, que lhe causou alguns problemas. Era daqueles caras que revidava com veemência quando se sentia ofendido e não levava desaforo para casa, como se dizia. E assim ele deixou o Grêmio, em 1979, tendo jogado 159 partidas com 70 gols marcados. Em 1980, Éder chegou ao Atlético Mineiro para o maior período de atividade em sua carreira. Jogou no Galo, seu clube de coração, de 1980 a 1985. Neste período no Galo,
Éder esteve no auge de sua carreira. Jogou ao lado de grandes jogadores como Nelinho, Luizinho, Cerezo, Reinaldo, Palhinha e outros. Foi neste período que ele foi convocado para a Copa de 82, integrando uma seleção cheia de craques, uma das melhores já formadas no Brasil. Conquistou 5 campeonatos mineiros, 1980, 81, 82, 83 e 85, e o Torneio de Paris de futebol em 1982. No Campeonato Brasileiro de 1980, o Galo foi para a final com o Flamengo. Eram os 2 melhores times do país. Éder participou dos 2 jogos finais. No Mineirão, com a vitória do Galo por 1-0, e no Maracanã, com um público de mais de 150 mil torcedores, quando o Flamengo venceu por 3-2 e ficou com o título. Éder participou ainda daquele jogo fatídico entre Atlético e Flamengo pela Libertadores de 1981, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, quando o árbitro José Roberto Wright expulsou 5 jogadores do Galo, entre eles o Éder. Assim, aos 37 minutos do primeiro tempo, o jogo teve que ser encerrado, pois o Atlético ficara apenas com 6 jogadores e o Flamengo foi declarado vencedor. Éder seguiu colocando seu potente chute a serviço do Galo e sendo uma das peças principais da equipe. Nas cobranças de falta de longa distância, era grande sua eficácia e sempre funcionava a bomba de Vespasiano, marcando mais um gol para o Galo. Ocorria também com frequência a marcação de gols olímpicos, tal era sua destreza em dar direcionamento à bola. Em 1983, recebeu a bola de prata do Campeonato Brasileiro, um prêmio merecido, pois fora ele peça fundamental do Galo, que chegou às semifinais do campeonato. Entretanto, embora tivesse sido um destacado jogador da equipe do Galo, alguns desentendimentos com a diretoria determinaram sua saída do clube em 1985. A partir de 1985, Éder começou uma fase da sua carreira jogando por curtos períodos em mais de uma dezena de clubes no Brasil e no exterior. Mas em nenhum deles alcançou o mesmo destaque que teve na fase do Atlético, mesmo porque os períodos muito curtos e a mudança frequente de clubes não propiciaram condições para tal. O primeiro dos clubes dessa grande sequência foi a Internacional de Limeira, onde jogou ainda em 1985. No ano seguinte, foi para o Palmeiras, que estava numa época de seca de títulos, mas lá não pôde fazer muito pelo clube, pois jogou muito pouco tempo. Participou apenas de 30 partidas e marcou 5 gols. No período de 1987 a 1988, Éder teve passagens rápidas por mais 3 clubes. O Santos, onde jogou 17 partidas e 7 gols, o Sport Recife, 14 partidas e 7 gols, e Botafogo, 14 partidas e apenas 1 gol. Depois jogou no exterior, primeiro no Cerro Porteño do Paraguai, onde teve uma passagem muito rápida. Do Paraguai ele foi para a Turquia jogar no Malatyaspor, onde também nem chegou a esquentar lugar. Em qualquer trabalho de pesquisa, sempre se encontra divergências entre as fontes consultadas. Com relação aos clubes pelos quais Éder jogou, isso também ocorre, até mesmo pelo fato de serem muitos. Dessa forma, algumas fontes citam também outro time turco que ele tenha jogado, o Fenerbahçe. Há fontes que citam os 2, outras que citam apenas um e o outro separadamente. Diante disso, fiquem aí os 2 citados. De volta ao Brasil, Éder retorna ao seu antigo clube, o Atlético Mineiro. No Galo, ele ficaria desta vez por muito pouco tempo, de 1989 a 1990. Neste ano, ele ganharia com o Atlético um dos mais importantes torneios espanhóis da época, o Ramón de Carranza. Em 1991, Éder foi jogar mais um curto período em outro Atlético, dessa vez o Paranaense, onde fez apenas 10 partidas, marcando 3 gols. O próximo clube das andanças de Éder seria o União São João de Araras. No time de Araras, Éder jogou ao lado de grandes craques como o goleiro Veloso, que depois defenderia o Palmeiras e o Galo, e o lateral esquerdo Roberto Carlos, que estava no início de sua carreira. Mas ao contrário de suas muitas passagens, breves por vários clubes, no União São João jogou um pouco mais de tempo,
pois teve uma segunda passagem por lá em 1995. Contando nas duas passagens pelo clube, ele realizou 46 partidas e marcou 10 gols. Em 1993, Éder foi contratado justamente pelo grande rival do Galo, o Cruzeiro. Na Raposa, participou na conquista do título da Copa do Brasil daquele ano. Nesta curta passagem pelo Cruzeiro, Éder vestiu a camisa celeste em apenas 7 partidas e marcou um gol. E após essa passagem pela Raposa, em 1994, Éder retorna pela terceira vez ao seu clube do coração, o Clube Atlético Mineiro. Aos 37 anos de idade, Éder ainda joga no Galo até o ano seguinte, 1995. Sua última batida pelo Galo teve uma conotação gloriosa. Foi no dia 4 de junho de 1995, em uma vitória de 3-1 sobre o Cruzeiro, que garantiu ao Galo o título mineiro daquele ano, o 6º título do estadual de Éder com o Atlético. Nas 3 passagens pelo Atlético, Éder fez um total de 368 partidas, marcando 122 gols. Como dito anteriormente, após essa última passagem pelo Galo, Éder voltou para a União São João, onde jogou até o ano seguinte, 1996. Daí por diante, nos anos de 1996 e 1997, vêm os últimos clubes de sua carreira. Também aqui acontecendo divergências entre fontes. A informação que me parece mais fidedigna é que seus 2 últimos clubes foram o Guará do Distrito Federal, onde ele jogou 11 partidas em 1996, com um gol marcado, e o último foi o Montes Claros, da cidade do mesmo nome, em 1997, aos 39 anos de idade, onde ele encerrou sua longa carreira como jogador, jogando apenas 2 partidas sem marcar gol. Há fontes que citam também que ele teria jogado em 1996 na Bahia, no Conquista Futebol Clube de Vitória da Conquista e no Gama, do Distrito Federal. Em 1979, quando ainda jogava no Grêmio, Éder recebeu a primeira convocação para a seleção brasileira. Estreou na goleada de 6-0 em amistoso contra o Paraguai, marcando um dos gols. Pela Copa América seguinte, disputou apenas uma partida, mas foi na seleção da Copa de 82 que ele se tornou um dos principais jogadores do time, jogando ao lado de craques do nível de Sócrates, Falcão, Zico, Júnior e outros. Nesta Copa, no jogo contra a União Soviética, Éder marcou um dos gols mais bonitos de todas as Copas na vitória brasileira por 2-1. Entretanto, aquela seleção, tida como uma das melhores já formadas no Brasil, ficou marcada pela tragédia do Sarriá contra a seleção italiana de Paulo Rossi. Éder ainda integrou o elenco da seleção na Copa América de 83 e continuou sendo convocado nos anos seguintes, mas não foi chamado para a Copa de 86. Após sair dos gramados, Éder exerceu algumas atividades fora da esfera esportiva e acabou retornando ao seu querido Atlético Mineiro, onde hoje, aos 67 anos, trabalha com sua comissão técnica. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali, ok? Cliquem nele, se inscrevam, vai aparecer o sininho, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueçam também daquele like. E eu os convido também a continuarem assistindo aos vídeos do canal através desses links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Depois também visitem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.